Em abril de 2001, meu primo faleceu. No meu povoado é costume realizar bailes como parte das celebrações da Semana Santa, e naquela época, meu primo morava em uma comunidade a 2 horas de distância. Ele decidiu viajar com seus amigos para poder assistir a esse evento. Entre 20 a 30 minutos antes de chegar, eles tiveram um acidente que, infelizmente, acabou custando a vida dele. Ele foi o único que faleceu. Seus amigos tiveram apenas ferimentos leves ou alguma fratura. Tentamos falar com eles para entender o que havia acontecido, mas estavam muito agitados. Era difícil para eles manter contato visual conosco. Eu presumi que de alguma forma se sentiam culpados pela morte dele. 3 dias depois, um dos amigos finalmente decidiu falar. Ele nos contou que naquela hora a estrada estava completamente vazia e, de repente, eles viram um touro se posicionar na frente do carro. O motorista tentou frear, mas os freios não funcionaram. Ele tentou manobrar para evitar machucar o touro, mas o animal começou a correr em direção a eles. O carro acabou destruído. Foi perda total. No para-brisa ficou um buraco enorme onde o corpo do animal ficou preso. O mais estranho é que eles estavam no meio da estrada. Não havia nenhuma fazenda por perto de onde o animal pudesse ter escapado. No dia do acidente, minha irmã não estava conosco. Ela estava em outra cidade onde fazia seu serviço social. Não sabíamos se devíamos contar a notícia por telefone. Achamos que seria melhor esperar até que ela voltasse para poder consolá-la, para que não tivesse que enfrentar essa grande dor sozinha. Mas naquele mesmo dia, minha irmã ligou para minha mãe. Ela ligou para contar que havia sonhado com meu primo. Disse que achou estranho vê-lo tão elegante. Ele normalmente usava botas e chapéu, como é costume aqui, mas em seu sonho, ele estava vestido com um terno. Ele foi vê-la, foi se despedir dela. Sentou-se na beira da cama. A lembrou do quanto a amava e a abraçou pela última vez. Minha irmã conta que, quando se abraçaram para se despedir, ela ficou muito assustada porque meu primo tinha uma cicatriz que começava no pescoço e ia até o estômago. Naquele momento, minha mãe não conseguiu se conter. Começou a chorar e deu a notícia à minha irmã. Estávamos esperando que nos entregassem o corpo dele para velá-lo. Quando nos entregaram meu primo, percebemos que após a autópsia havia ficado uma cicatriz que atravessava a maior parte do corpo dele. Minha irmã chegou no dia em que nos entregaram o corpo. Ela começou a chorar assim que viu que ele estava usando o mesmo terno que vestiu quando foi se despedir dela. Abaixo do colarinho da camisa era possível ver a cicatriz que ficou nele. Eles cresceram juntos, eram muito unidos. A vida toda foram como irmãos. O mais estranho dessa história é que, alguns anos atrás, uma mulher chegou de repente à casa da minha tia para dizer que na estrada viu um jovem. Ele se aproximou do carro dela para pedir carona até sua vila. Ela o deixou subir e, no caminho, o jovem foi falando sobre sua família. Contou-lhe sobre sua mãe, de como sentia saudades dela. A senhora estava muito assustada, porque diz ela que em algum momento ele simplesmente desapareceu do carro, que estava em movimento. Aquele rapaz havia dito onde morava, por isso ela estava lá seguindo essa direção. Foi levar uma vela para minha tia acender. Antes de ir embora, disse que era necessário acender uma luz para que ele pudesse descansar. Fizemos de tudo para que meu primo pudesse estar em paz. Minha tia sempre mantém uma vela acesa para ele, mas na Semana Santa ainda há relatos de um homem pedindo carona naquele trecho, na Rua do Cruzeiro, em São Gonçalo do Rio Preto. Meu primo ainda está lá, não conseguiu partir completamente. Portanto, se alguém passar por lá na hora certa, no dia certo, é muito provável que o veja. Olá, pessoal. Vocês acreditam que fantasmas de crianças realmente existem? Quando eu era muito pequena, meus pais decidiram que a vida em São Paulo não era o melhor para a nossa família. Em busca de algo diferente, nos mudamos para o estado de Minas Gerais. Através de uma amiga, minha mãe soube de um imóvel para alugar. A casa estava bem localizada, além de ser muito acessível economicamente. Naquele momento, tínhamos um orçamento bastante limitado. Quando meus pais visitaram a casa, ficaram encantados. A propriedade era muito maior do que imaginavam, então alugaram-na imediatamente. Eles estavam muito felizes porque era a primeira vez que minha irmã e eu teríamos quartos separados. Sempre havíamos dormido juntas,
Inclusive compartilhávamos a mesma cama. Eu não me considero uma pessoa sensível ao paranormal. No entanto, quando entrei naquele lugar pela primeira vez, senti medo, senti um nó na garganta. Acima de tudo, tive um desejo muito forte de ir embora, de não voltar mais. Nunca consegui me sentir bem estando lá. O medo simplesmente nunca me deixou nem por um momento. Sendo honesta, não me lembro se os eventos paranormais começaram logo quando nos mudamos ou apenas algumas semanas depois, mas me lembro muito bem da primeira vez que vi o rosto dele. Infelizmente, nunca vou poder esquecer esses eventos tão traumáticos. Naquela época, eu não tinha um celular ou um relógio para ver as horas, mas tenho certeza de que era por volta das 2 ou 3 da manhã. Fui acordada pelo rangido da pesada porta do meu quarto. A primeira coisa que pensei foi que minha irmã havia vindo me procurar para dormir comigo, ainda sentindo falta de mim, ainda sentindo falta da nossa rotina de dormir juntas. Fiquei esperando, e ela nunca veio para a minha cama. Sempre tive o hábito de dormir virada para a parede, então não podia ver quem estava na porta, que ficava às minhas costas. De repente senti alguém puxar minha coberta. Levantei da cama confusa e irritada. Com a ajuda da luz que entrava pela janela, vi um menino à minha frente. Ele vestia uma roupa listrada, mas o mais aterrorizante era que, em vez de olhos, ele só tinha 2 cavidades vazias de um negro muito profundo. Quis correr, quis fugir, mas meu corpo não se mexia. Acho que fiquei em estado de choque. Ao ver aqueles buracos enormes no rosto dele, senti vontade de chorar, mas também não conseguia. A única coisa que consegui fazer foi olhar para ele. Seu rosto esteve presente nos meus pesadelos por anos. Ele ainda me aterroriza até hoje. Às vezes ainda o vejo em meus sonhos. O menino saiu do meu quarto pela porta e corri para o quarto dos meus pais para pedir ajuda. Contei a eles o que havia acontecido, o que tinha acabado de presenciar, de ver. Descrevi detalhadamente a aparência daquele menino, mas obviamente eles não acreditaram em mim. Pensaram que ele era apenas fruto da minha imaginação infantil. Quando você é criança, os adultos geralmente não levam em consideração suas experiências, especialmente naqueles tempos, onde os pais eram mais brutos. Eles apenas me mandaram de volta para o meu quarto para continuar dormindo. No dia seguinte eu tinha que ir para a escola, e a situação se repetiu por dias. Todas as noites, eu ouvia o rangido da porta de madeira. O menino entrava no meu quarto e puxava minhas cobertas. Ele me descobria, e quando eu me levantava, ele estava lá, me observando de perto, fixamente. Meus pais dizem que eu chegava ao quarto dele sempre às 3 da manhã. Para mim, as visitas desse ente se tornaram um martírio. Meu medo do escuro se tornou cada vez maior. Desde o começo da noite, eu já me sentia ansiosa, com medo. Meus pais tentaram de tudo para que eu pudesse dormir. Me davam chás e remédios naturais para me induzir ao sono. Levaram um padre para abençoar a casa. Acendiam velas no meu quarto e até se revezavam para dormir comigo. Mas nada funcionou. Às 3 da manhã sempre eu acordava. Depois de ver aquele menino, eu ia chorar no quarto dos meus pais e não conseguia mais dormir. O mais estranho é que parecia que ninguém mais podia vê-lo, que só eu estava em contato com ele. Pelo menos foi o que pensamos por um tempo. Um dia, enquanto minha mãe estava arrumando a casa, a porta do quarto dela se fechou de repente. Minha mãe pensou que fosse apenas o vento, até que minha irmã se aproximou dela e disse: "Mãe, você pode abrir a porta do seu quarto, por favor? Meu amigo ficou trancado lá dentro." Minha mãe, já assustada, perguntou de que amigo ela estava falando. Ninguém havia ido em casa, apenas as 2 estavam lá. Minha irmã não disse nada, apenas apontou para a fresta que ficava embaixo da porta. Segundo minha mãe, era possível ver perfeitamente a sombra de 2 pés correndo dentro do quarto. Ela estava morrendo de medo, mas tentou disfarçar para não assustar minha irmãzinha. Quando abriu o quarto, ele estava completamente vazio. Minha mãe tentou encontrar uma explicação lógica para o que havia visto, mas não conseguiu. Eu comecei a me deteriorar pela falta de sono. Minha pele parecia papel. Eu tinha olheiras muito escuras e marcadas. Suponho que para meus pais não era fácil me ver tão afetada, e, desesperados pela situação,
começaram a procurar alguém que pudesse nos ajudar. Através de um folheto, souberam de uma mulher que praticava a santeria e que, segundo diziam, era muito boa. Nós não conhecíamos essa mulher, nunca a havíamos visto. No entanto, ela sabia muito sobre nós. Começou a descrever o lugar onde vivíamos, sabia como era a nossa vida. Ela nos conhecia perfeitamente, como a palma da mão. A verdade é que tenho lembranças muito vagas do que aconteceu naquela sessão. Meus pais me contam que foi tão intensa que até a santeira estava preocupada com o meu bem-estar. A mulher nos explicou que fantasmas não podem interagir com objetos materiais. Segundo ela, esse menino que víamos era mais do que um espírito, era algo que tentava me levar com ele. Ela nos disse que as crianças têm almas puras e sem pecados graves. Então, quando uma criança morre, sua alma vai diretamente para o lado de Deus. As almas das crianças não ficam vagando como as dos adultos, como a dos pecadores. Nos explicou que os demônios costumam tomar formas humanas. Normalmente escolhem se apresentar como crianças para gerar confiança, para que seja mais fácil se aproximar das pessoas, especialmente dos pequenos. Essa mulher fez uma limpeza em mim. Além disso, nos orientou a fazer cruzes com palmas, como as que são usadas no início da Semana Santa. E, acima de tudo, ela nos recomendou, ou melhor, nos exigiu que saíssemos dali o mais rápido possível. Aquela entidade queria me levar e não descansaria até conseguir. Meus pais se apressaram para encontrar outra casa para alugar e, graças a Deus, tudo se acalmou assim que nos mudamos. Durante os 3 meses em que vivemos naquela casa, meus pais se esforçaram para arrumá-la para a nossa família. Trabalharam nela com muito amor. E ao vê-la, os proprietários decidiram parar de alugá-la e preferiram se mudar para lá. Ficamos sabendo que na casa continuaram a ocorrer eventos paranormais. Pouco tempo depois, os filhos dos novos moradores começaram a viver situações muito parecidas com as minhas. O filho mais velho assegurava ter visto uma sombra enorme que entrava no quarto dele durante as noites. O mais aterrorizante era que essa sombra começou a falar com ele. Ordenava que ele fizesse coisas terríveis. Essa voz era tão convincente que ele quase fez o que ela pedia. Felizmente, a família percebeu o que estava acontecendo a tempo. Pelo que sei, ele agora está bem. Para mim é curioso que nós, os irmãos mais velhos de ambas as famílias, fomos os mais afetados. Gostaria de pensar que a proprietária não sabia de nada disso quando nos ofereceu o lugar para alugar. Me pergunto se a família que atualmente vive naquela casa está bem. Sobretudo, me pergunto se o demônio que atormentava aquele espaço se apresenta de formas diferentes para cada inquilino. Se me permitem, quero dar um conselho. Quando uma criança falar com vocês, por favor, levem em conta as experiências delas, mesmo que não sejam lógicas, porque as crianças são muito mais sensíveis ao paranormal do que o restante de nós. Somente agora criei coragem para contar a vocês minha história com o paranormal. Não por medo e sim por preguiça de escrever. Mas aí está. Fiz o meu melhor. Na véspera de Natal e Ano Novo, nos reunimos na casa dos meus avós. É uma tradição que reúne toda a família. Lembro que em uma dessas ocasiões havia churrasco, pão de alho caseiro e tantas outras coisas que me fazem lembrar desses dias festivos como se fossem ontem. Era 1 da manhã. E decidimos brincar de esconde-esconde com todos os primos. Decidi me esconder no quarto dos meus avós com outros 2 primos meus. Alguns se esconderam na sala e vi que meu irmão correu para a cozinha. Minha prima foi encontrando todos, um por um, até que só restava meu irmão. Nesse momento, ela se dirigiu para as escadas e, apenas espiando o longo corredor do 2º andar, gritou: "Já te vi. Te encontrei, Luiz." Naquele instante, um silêncio profundo tomou conta da casa. Todos ficamos em silêncio, até mesmo na sala onde estavam meus avós e meus pais. Até ali, o silêncio reinava. Meus primos e eu nos calamos. Foi como se todo o som tivesse nos abandonado. Senti como se meu sangue tivesse congelado. Certamente empalideci assim como meus primos, quando ouvimos a voz do meu irmão vindo da cozinha dizendo: "Eu estou aqui embaixo." Saber que ele estava na cozinha, que não desceu as escadas como esperavam aqueles que não viram para onde ele tinha ido,
e saber que não havia ninguém lá em cima nos fez olhar uns para os outros, sem entender o que acabara de acontecer. Sem dizer nada, subimos as escadas. Eu ia na frente, apesar de ser o mais novo. Minha prima estava parada no meio dela, sem saber o que fazer, mas quando estava prestes a terminar de subir, eu vi algo. Só eu vi. Vi aquilo com quem minha prima tinha falado, pensando que era meu irmão. Era uma figura na porta de um quarto, agachada, sentada no chão, abraçando os joelhos. Ao ver, corri para baixo, gritando, e todos me seguiram sem se atrever a continuar. Contei o que vi, e todos disseram que era uma brincadeira, mas minha prima e eu sabíamos que não era. Lembro que, algum tempo depois, perguntei ao meu pai se naquela casa havia alguma coisa, se ele já tinha visto algo. Ele respondeu de forma clara, sem hesitar. Disse que sim. Contou que seu avô havia falecido ali, em um quarto no segundo andar, naquele quarto em frente ao qual eu vi a figura. Fiquei em dúvida porque apenas minha prima e eu vimos, e porque justamente naquela noite, quando nunca antes havia acontecido nada. Só Deus sabe por quê, mas o que posso garantir é que o avô do meu pai o amava muito e sempre esteve atento a todos os seus netos, cuidando deles e amando-os de perto. Aquilo poderia ter sido um sinal de que ele ainda estava lá, de que também cuidaria de nós. Pelo menos é o que eu espero. Eu estava passando a noite na casa de um dos meus primos. Vou chamá-lo de Charlie, e estava junto com todos os meus outros primos. Devo deixar claro que não somos parentes biológicos. Éramos muito próximos, assim como nossos pais, então é como se fôssemos uma família. Fomos divididos em meninos e meninas. Ao todo, éramos 11. 6 meninos e 5 meninas. Sim, não sei como nossos pais conseguiram isso. Estávamos em uma fazenda com alguns acres de terra ao redor da casa. Os meninos ficavam na varanda perto da frente da casa, enquanto nós, as meninas, ficávamos na sala de brinquedos nos fundos. Os meninos ficavam na varanda porque era maior, e havia mais meninos com eles. A sala de brinquedos em que estávamos tinha uma porta que dava para o quintal, onde brincávamos, balançávamos no balanço e pulávamos no trampolim. Passávamos horas lá. A cerca de 300 metros, que chamávamos de nosso quintal, havia uma pequena área de floresta densa. Do outro lado estava a casa do vizinho de Charlie. O vizinho de Charlie era um homem velho e estranho. Eu diria que tinha por volta de 50 ou 60 anos. Ele sempre, coincidentemente, estava na floresta entre as duas casas, sempre que um de nós, crianças, ia brincar no trampolim ou no quintal perto da floresta. O pior de tudo era que ele sempre falava com a gente, especialmente com as meninas mais jovens. Ele dizia coisas como: "Olá, meninas, seu pai está em casa? Vocês querem vir à minha casa? Fiz alguns salgados para vocês experimentarem." Toda vez respondíamos apenas não e voltávamos para dentro. A mãe e o pai de Charlie nos disseram para não dar ouvidos a ele, e se ele viesse para nossa propriedade, deveríamos chamar um dos adultos. Ele já havia sido avisado algumas vezes, e uma vez o pai de Charlie saiu armado porque o homem havia começado a ficar agressivo. A mãe de Charlie disse que também poderíamos ir até ela se ele tentasse algo, mas todos sabíamos que ela estava tão aterrorizada quanto nós com aquele homem. Ela também era constantemente assediada por ele sempre que saía para estender a roupa ou alimentar os cachorros à noite. Ela ouvia coisas piores como: "Seu marido está em casa? Quando foi a última vez que você se sentiu satisfeita? E por que você não vem à minha casa mais tarde?" Ela o xingava baixinho, e assim como nós, entrava para dentro. Em outra ocasião, quando todos estávamos na casa de Charlie, vimos a mãe dele entrar e chamar o marido para o quarto. A maioria de nós, crianças, tentava ouvir o que estava acontecendo do outro lado da porta. Ouvimos sussurros abafados e choros. O pai então saiu com uma arma pela porta. Acontece que o homem assustador disse algo terrível à mãe que nós, crianças, nunca descobrimos. Sabemos que tinha algo a ver com acabar com todos nós, exceto a mãe, e sequestrá-la, fazendo sabe-se lá o que com ela. Tentamos envolver a polícia, mas eles deram apenas um aviso verbal e nos disseram que não podiam fazer muito devido ao homem dizer ter problemas psicológicos. Agora voltando ao que eu experimentei em primeira mão.
Estávamos brincando no trampolim após uma guerra de bexigas d'água, quando ouvimos um som de farfalhar no mato. Ficamos quietos, e minha prima mais nova se agarrou em mim. Perguntei: "O que foi isso?", pensando que estávamos prestes a ver alguns cervos ou talvez um coiote. Eu morava na Austrália antes, então estava bastante empolgada em ver os animais americanos típicos. Charlie me mandou calar a boca e disse que provavelmente não era isso. Ainda estava anoitecendo. Eu estava cheia de adrenalina e rodeada pelos meus primos. Sendo uma das mais velhas ali, estava me sentindo um pouco corajosa demais. "Quem está aí?", eu gritei muito alto. Nenhuma resposta. "Vamos, mostre-se!", Gabes gritou. Gabes é um dos outros meninos. Stacy, uma das meninas, sugeriu alto que deveríamos voltar para dentro e verificar se o jantar estava pronto. As outras crianças entraram, exceto Charlie, Felix, um dos meninos, Gabes e eu. Como meu pai, eu era muito territorial e queria proteger meus primos. Esperamos um tempo, mas nada aconteceu. Não houve mais farfalhar nem nada. Nós que restamos estávamos ficando entediados, então todos começamos a voltar para dentro. Charlie e eu estávamos mais perto da floresta. Eu estava conversando com ele quando ambos ouvimos uma voz sussurrar um Charlie não tão baixo. Nos viramos, pálidos como fantasmas. Então ouvimos um assobio, como o de um pássaro. Corremos para dentro e não contamos a ninguém o que tínhamos ouvido. Mais tarde naquela noite, nos dividimos em nossos quartos improvisados. Nós, 5 meninas e Charlie, começamos a assistir a um filme. Não me lembro exatamente qual filme era, mas sei que era um filme de terror. Não quero parecer toda chata e medrosa, mas eu nunca gostei de assistir a filme de terror. Acho chato. Se você gosta, tudo bem. Mas eu não queria assistir. Então, em vez disso, estava sentada ali olhando pela janela aberta. Achei que o vizinho estava procurando um cachorro perdido ou algo assim, mas continuei vendo flashes de luz. No final do filme, a maioria das meninas estava dormindo, exceto Charlie e eu. Estávamos conversando sobre a escola, etc., quando vi a sombra de um homem ao fundo, perto do trampolim. Nós dois nos levantamos rapidamente. "É seu pai?", perguntei. "Não, muito baixo. Além disso, você pode ouvir meu pai dormindo", ele respondeu. Na noite silenciosa, podíamos ouvir a TV suavemente, as risadas ocasionais dos outros meninos e o ronco do pai dele. Então, através da janela aberta, ouvimos aquele mesmo assobio. Charlie e eu pensamos que algum dos meninos estava tentando assustar as outras meninas, então fomos ao quarto deles para dizer que parassem. Quando chegamos lá, eles estavam todos assistindo a um jogo de futebol. Quando olharam para nós, apenas nos viramos e voltamos sem dizer uma palavra. Quando voltamos para o nosso quarto, vimos o vizinho velho e assustador de Charlie na janela fazendo aquele assobio horrível. Nunca acreditei que congelar de medo era uma coisa real até aquele momento. "Oi, nenéns." Ele sorriu, segurando algo que parecia um estilete, tentando rasgar a tela da janela com ele. Eu gritei tão alto que eu não achava que fosse humanamente possível. Todos no quarto se levantaram em um pulo. Os meninos correram para o quarto, seguidos pela mãe e pelo pai de Charlie. O pai dele correu atrás daquele homem, enquanto a mãe de Charlie chamou a polícia. Ele voltou cerca de 10 minutos depois, encontrando fita adesiva, corda, algum tipo de chicote e um isqueiro no mesmo arbusto em que havíamos ouvido farfalhar algumas horas antes. Só Deus sabe o que ele estava planejando fazer naquela noite e com quem. Ele foi encontrado, preso e eventualmente condenado, mas não sei por quanto tempo ele ficará lá. Eu nunca mais quero vê-lo. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza
que eu irei puxar o seu pé à noite. Cresci em uma fazenda de gado no interior de Minas, a cerca de 2 horas e meia de carro da capital. Era só eu, meus pais e minha irmã mais velha, Juliana. Nossos vizinhos mais próximos estavam a 8 quilômetros de distância, e a cidade mais próxima ficava a uma boa meia hora de carro. Era o tipo de lugar onde você podia caminhar por horas sem ver outra pessoa. Agora não me entenda mal, foi uma boa infância em muitos aspectos. Muito espaço para correr e sempre havia algo para fazer na fazenda. Mas também havia uma solidão nisso, e muito tempo para a imaginação de uma criança correr solta. Pelo menos era o que eu costumava dizer a mim mesmo sobre as coisas que vi e experimentei. Tudo começou quando eu tinha cerca de 7 anos. Lembro-me porque foi logo após meu aniversário. Eu havia ganhado um telescópio novo e estava obcecado por observar as estrelas. Uma noite estava no campo atrás de nossa casa, olhando para o céu, quando vi algo estranho. Não era uma estrela ou um avião. Era uma luz, se movendo de maneiras impossíveis, zigue-zagueando pelo céu, parando de repente, depois disparando em outra direção. Chamei meu pai, mas quando ele chegou até mim já havia sumido. Ele me deu um tapinha na cabeça, dizendo que provavelmente era um satélite, mas mesmo naquela época, eu sabia que não poderia ser. Satélites simplesmente não se moviam daquele jeito. Isso foi só o começo. Nos anos seguintes, coisas estranhas continuaram acontecendo. Coisas pequenas no início, coisas fáceis de ignorar ou explicar, como a vez em que encontrei pegadas estranhas na lama perto do lago. Elas tinham 3 dedos, quase como as de um pássaro, mas maiores e mais profundas. Meu pai disse que devia ser uma garça ou algo assim. Mas eu já tinha visto garças antes, e essas pegadas eram diferentes. Depois vieram os ruídos. Às vezes à noite eu acordava com um som baixo de zumbido. Não era alto, mas como uma vibração que você podia sentir no peito. Perguntei a Juliana se ela também ouvia ou sentia, e ela disse que sim. Mas nossos pais nunca pareciam notar. As coisas realmente estranhas, essas sempre aconteciam quando eu estava sozinho. Lembro-me de uma tarde, quando eu tinha cerca de 9 anos. Eu estava verificando a cerca, algo que costumava fazer para ajudar meu pai. Era um dia quente pra cacete. O sol estava batendo forte, sem nuvens no céu. Eu estava caminhando ao longo da borda de nossa propriedade, onde ela se encontrava com a floresta, quando de repente tudo ficou quieto. Sem pássaros, sem insetos, nada. O ar também parecia pesado, como pouco antes de uma tempestade. Foi então que eu vi. Apenas por um segundo. Nas sombras entre as árvores havia algo alto, talvez uns 3 metros de altura e magro. Sua pele parecia áspera, quase escamosa, e seus olhos eram enormes e negros, como os de um besouro. Pisquei e aquilo desapareceu. Os sons da fazenda voltaram de repente, cigarras gritando loucamente e pássaros chamando uns aos outros. Eu até podia ouvir o mugido distante do gado. Corri de volta para casa, mas desta vez não contei para meu pai, não contei para ninguém. Eles não tinham acreditado em mim antes, e não acreditariam agora. Outra vez, quando eu tinha 10 anos, estava no celeiro tarde da noite, ajudando meu pai com um bezerro que estava nascendo. Meu pai tinha voltado para casa para pegar alguns suprimentos, deixando-me para vigiar as coisas. Eu estava sentado em um balde, tentando não adormecer, quando ouvi um som de raspagem vindo acima de mim. Olhei para cima e havia um rosto me olhando por entre as ripas. Não era humano. A cabeça era grande demais, muito angulosa. Os olhos eram os mesmos negros que eu tinha visto na floresta naquele dia. Eu podia ver uma mão com garras segurando uma das tábuas. Devo ter feito algum tipo de som porque meu pai correu até mim. Quando ele chegou lá, o que quer que eu tenha visto já tinha sumido. Meu pai subiu para verificar a parte de cima, mas ele não encontrou nada, nem mesmo pegadas na sujeira. Esses incidentes continuaram ao longo dos anos. Às vezes era apenas uma sensação, uma incerteza de que algo estava me observando, fora de vista. Outras vezes era mais concreto,
Luzes estranhas no céu que se moviam de maneiras que aviões e helicópteros simplesmente não conseguiam, ou marcas de queimaduras estranhas nos campos, que apareciam aparentemente do dia para a noite. Uma das memórias mais vívidas que tenho é de quando eu tinha 11 anos. Eu tinha ido pescar no rio sozinho. Ficava a cerca de 10 minutos. Devia ter cochilado no calor do sol da tarde, porque a próxima coisa que percebi foi que já era noite e fazia um leve friozinho. Enquanto eu arrumava minhas tranqueiras, vi ondulações na superfície da água. Algo estava se movendo sob a água, e o que quer que fosse era grande. Pensei que poderia ser uma tartaruga. Tínhamos algumas lá, mas então isso emergiu, só por um momento. Não era uma tartaruga, não era nada que eu reconhecesse. Tinha a mesma pele escamosa que eu tinha visto antes, um pescoço comprido e aqueles olhos negros e brilhantes horríveis. Larguei tudo o que tinha e corri. Quando voltei para casa, minha mãe estava frenética. Aparentemente eu tinha ficado fora por muito mais tempo do que pensei. Para mim, parecia que eu tinha ficado no lago por no máximo 2 horas. Segundo minha família, eu estava fora desde de manhã, quase 8 horas. A parte mais estranha, eu tinha essa pequena marca circular perfeitamente redonda na parte de trás do meu pescoço, que não estava lá antes. Não era um corte ou uma contusão, era mais como uma cicatriz levemente elevada. Sei lá, tipo um chupão, mas elevado na pele. Desapareceu depois de algumas semanas, mas às vezes juro que ainda posso senti-la, especialmente quando estou sozinho e em lugares silenciosos. À medida que fui crescendo, comecei a fazer algumas pesquisas, tentando entender todas as minhas experiências. Li sobre avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas. Algumas das coisas que li coincidiam assustadoramente bem com minhas experiências. Você sabia que as pessoas têm relatado entidades parecidas com répteis há décadas? E o incidente de tempo perdido no lago é algo que mais pessoas relatam ter passado. Mas aqui está o problema. Não estou dizendo que fui abduzido por alienígenas. Não estou nem dizendo que acredito em alienígenas. Tudo o que sei é que por alguns anos da minha infância, o mundo parecia muito mais estranho e assustador do que deveria ser. As experiências diminuíram à medida que fiquei mais velho. Quando eu estava terminando o ensino médio, elas pararam completamente. Fiquei aliviado em parte, mas outra parte, bem, parece loucura, mas outra parte de mim sentia falta disso. Por mais aterrorizante que fosse, também era fascinante. Isso fazia o mundo, ou acho que o universo, parecer maior, mais misterioso. Agora tenho 35 anos com minha própria família e vivo a cerca de 1 hora da fazenda dos meus pais. Tenho um emprego normal, uma vida normal. Mas às vezes, especialmente quando visito meus pais, aqueles antigos sentimentos voltam à tona. No ano passado, levei meus filhos para a fazenda por 1 semana. Uma noite, meu filho de 8 anos entrou correndo em casa, com os olhos arregalados. Ele disse que tinha visto luzes dançando no céu, se movendo de maneiras estranhas. Meu coração quase parou. Fui lá fora com ele, mas é claro, a essa altura não havia nada para ver. Só estrelas e as luzes piscantes de aviões distantes. Apontei para os aviões e disse que provavelmente era apenas isso, mas imediatamente senti uma culpa, como se fosse o maior hipócrita. Não estava eu fazendo exatamente o que meus pais fizeram comigo? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fui até o rio. Fiquei lá no escuro, ouvindo os animais, e por um momento me senti como aquele garoto assustado e confuso de novo. Não sei o que esperava que acontecesse. Talvez eu tivesse ido lá novamente em busca de um sinal, alguma confirmação de que minhas memórias eram reais. Mas não havia nada lá, nada me esperando, apenas uma noite escura e silenciosa. Quando me virei para voltar, senti uma pontada na nuca, como se estivesse sendo observado. Girei no mesmo instante, olhei para a água e juro que vi uma única ondulação ali. Depois disso, andei de volta para casa, tranquei as portas, verifiquei as crianças e tentei convencer a mim mesmo de que não era nada. Eu estaria mentindo se dissesse que não tive dificuldade em dormir naquela noite. Não conseguia me livrar da sensação de que talvez algo lá fora ainda se lembrasse de mim. Vou compartilhar aqui neste fórum minha história,
que preciso desenvolver em 3 pequenos momentos, em 3 capítulos ao longo do tempo. O primeiro deles ocorre em 1999, o segundo em 2002 e o terceiro e último, por enquanto, em 2010. Quando penso no de 99, não posso deixar de vê-lo como o primeiro contato com eles. Eu tinha 11 anos e uma das minhas irmãs havia acabado de nascer. Minha família e eu morávamos em uma típica moradia compartilhada em Monágua, na Nicarágua. Nunca tínhamos tido problemas estranhos ou encontros com o paranormal. Não era algo que estava em nossas preocupações, até aquele ano. Acho que tudo começou quando meu pai viu um homem em 3 ocasiões distintas. Um homem muito alto e magro que bloqueava o caminho dele à noite, como se não quisesse deixá-lo voltar para casa. Meu pai era um homem forte, mas mesmo assim nunca se atreveu a enfrentar essa pessoa que não mostrava rosto. Havia algo nele que fazia meu pai se sentir em perigo, embora a única coisa que ele fazia era ficar parado no meio do caminho quando meu pai tentava voltar. Cada instinto de meu pai lhe dizia que ele não devia se aproximar, embora parecesse que era isso que aquele homem estranho do caminho queria. Um dia, aquele homem não apareceu, mas, como por coincidência, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Pequenos eventos que nos pegaram de surpresa, pois nunca havíamos vivido algo assim. As coisas caíam sozinhas. Havia ruídos e risos que se ouviam à noite, vindos de quartos vazios. Algumas coisas também desapareciam, mas o mais estranho era que minha irmã, que tinha apenas alguns meses de vida, aparecia em camas diferentes daquelas em que a haviam deixado. Uma vez, ela apareceu debaixo da cama onde dormia. Minha mãe imediatamente disse que eram espíritos que queriam levar minha irmã, então começou a tomar medidas para que isso nunca mais acontecesse. Na moradia, os mais velhos espalhou rumores de que havia duendes rondando o lugar, mas não foi levado tão a sério até que começaram a ocorrer fenômenos estranhos. Uma noite minha mãe teve que sair, meu pai ainda estava trabalhando e nenhum dos vizinhos estava por perto. Coube a mim cuidar das minhas irmãs, que naquela época tinham 7 anos e 9 meses. A bebê estava na rede, e a outra e eu estávamos brincando do lado de fora. De repente senti algo, como se um vento passasse pelas minhas costas e se dirigisse para a rede. Nos viramos e percebemos que a rede estava balançando muito rápido, de um lado para o outro, como se alguém a estivesse jogando e a bebê não parava de chorar. Eu juro que isso aconteceu de um segundo para o outro. Minha irmã, de 7 anos, também já estava chorando, e a primeira coisa que fiz foi tirá-la do quarto, levá-la para o pátio e pedir que ficasse lá e não entrasse. Então corri para pegar o bebê. A rede continuava se sacudindo de um lado para o outro, e eu me joguei nela para tentar parar. Senti puxões como se quisessem me arrancá-la. Uma força invisível estava puxando. Então ouvi uma risada muito suave, como se estivesse muito longe. Finalmente, consegui pegar minha irmãzinha e saí correndo para o pátio para me reunir com a outra, que ainda estava chorando sem parar. Eu também estava assustado, mas meu instinto me disse que precisava protegê-las. Eu as abracei enquanto, ao longe, via que a rede continuava se movendo sozinha. Depois ouvimos como se alguém estivesse jogando tudo na cozinha. Minha mãe chegou 2 horas depois e passei todo esse tempo lá fora com minhas irmãs. Contei tudo a ela, e quando entramos não acreditávamos no que encontramos. Tudo estava em ordem. Nada havia caído, embora tivéssemos ouvido claramente que haviam virado a cozinha de cabeça para baixo. Por sorte, minha mãe acreditou em mim, e 2 dias depois batizou minha irmãzinha. Os fenômenos cessaram então. A normalidade voltou. Não voltamos a ter problemas paranormais nessa casa até o segundo momento. A segunda parte deste relato, que ocorre em 2002. Naquele ano, meus pais decidiram se mudar para a casa da minha avó paterna. Eu não gostava da ideia, mas minha opinião não contava muito. Eu tinha apenas 14 anos. Minha irmã do meio tinha 10 e seria a protagonista dessa parte da história. Como em todo o primeiro ano no novo bairro, me deparei com muitas coisas para conhecer. Levou um tempo para me adaptar. No final, nos acostumamos. E justamente quando eu começava a gostar da minha nova casa, uma noite de madrugada, um grito da minha irmã acordou todo mundo. Minha mãe perguntou o que havia acontecido,
e minha irmã disse que teve um sonho terrível. Ainda sem recuperar o fôlego, disse que sonhou que estava em um lugar muito escuro, uma casa velha, como uma cabana. Nela havia uma mangueira muito velha, e suas raízes sobressaíam do chão. Dessa árvore saiu um velho, um homem pequeno, quase como se fosse um bebê. Ele a segurou pela mão com força e a puxou para a árvore. Minha irmã gritava para que ele a soltasse, mas ele não fazia caso. Enquanto ela contava, minha mãe tentava acalmá-la. Dizia que era apenas um pesadelo e depois de um tempo a tranquilizou e fomos dormir. Pouco tempo depois disso, nos inscreveram em uma escolinha paga, onde iam as crianças da quadra. Nessa escola também iam meus primos, mais ou menos da nossa idade. Para chegar até lá, tínhamos que passar por uma fábrica de papelão abandonada. Parecia estar fechada em todas as entradas, mas tinha alguns acessos entre as portas bloqueadas, por onde cabia uma criança ou um adolescente muito magro. Lembro-me daquele dia em que estava olhando para o céu e conversando com meu primo, e minha irmã se adiantou um pouco com uma amiguinha ao passar por lá. De repente a ouvi. Ela gritava com um horror que não consigo descrever por mais que tente. Ao ouvi-la, corri junto com meu primo para encontrá-la. Sua amiga a estava abraçando, e minha irmã gritava que era ele, apontando para a fábrica. Ele quem? Perguntei. Quem era? Quem estava lá dentro? O velho do meu sonho estava me chamando com uma mão e com a outra me mostrava um doce, nos disse. Em vez de medo, senti uma raiva como nunca antes. Disse à amiga dela que levasse minha irmã e trouxesse um adulto. Peguei um pedaço de cabo de vassoura que encontrei fora da fábrica e entrei por uma das brechas. Meu primo entrou atrás de mim. Procuramos por toda a fábrica o velho. Quando chegamos ao fundo, vi com incredulidade uma árvore, uma mangueira. Tinha as raízes fora do chão como minha irmã havia sonhado. Uma pedra caiu muito perto de mim, outra acertou meu primo. Alguém estava jogando pedras em nós, mas não conseguíamos ver de onde vinham. Só sentíamos algumas passando perto e outras nos atingindo. Ouvimos portas abrindo e fechando às nossas costas, mas não víamos nada. Lá dentro estava tudo meio que escuro. Nós dois ficamos paralisados com um grito que ecoou por toda a fábrica. Senti como se minha cabeça crescesse, meus pés pareciam chumbo. Meu primo me disse que deveríamos sair com a voz entrecortada. Eu também estava com medo, mas mais do que tudo, queria saber quem estava lá. No final, por instinto, eu disse ao meu primo para correr, e nós dois fugimos apavorados. Ao chegar à saída, meu pai e meu tio estavam chegando. Contamos tudo a eles e eles também entraram depois. Mas antes de fazê-lo, meu pai me pediu que voltasse para casa. Obedeci sem questionar. Quando meu pai e meu tio voltaram para casa, nos disseram que não encontraram nada e procuraram em cada canto. Meu primo e eu achávamos que era impossível, que tinha que haver alguém lá. Entre as crianças, a história se espalhou como pólvora por ali, e começaram a dizer que a fábrica estava amaldiçoada. Com o passar dos anos, alguns empresários a compraram e transformaram-na em uma vidraçaria. Chegamos a saber que todos os trabalhadores relataram ter tido alguma experiência paranormal, por menor que fosse, durante suas jornadas de trabalho, e os que mais sofreram, como você pode imaginar, foram os do turno da noite. O terceiro capítulo desta história ocorre em 2010. Eu já tinha 22 anos e tinha me tornado um grande fã de um programa espanhol sobre fenômenos paranormais, onde visitavam lugares assombrados. Minha irmã do meio já tinha 18 anos, e ambos gostávamos de assistir juntos ao programa. Um dia, exibiram uma reportagem sobre um jovem que visitava o Santuário dos Duendes, em Masaya, um lugar onde, segundo a lenda, habitam duendes em uma caverna. Para chegar lá, era necessário passar por um caminho cercado apenas por mato em todas as direções. O caminho era um leito natural que levava à Lagoa de Masaya. A lenda dizia que, em algum momento do século passado, houve relatos de várias crianças desaparecidas na cidade próxima, meninos e meninas. O mais estranho de tudo era que as meninas nunca foram encontradas, mas os meninos sim, foram encontrados mortos na lagoa. Como eu já tinha, digamos, experiência, decidi convidar meu primo, aquele que entrou na fábrica comigo, para visitarmos esse santuário. Primeiro ele disse que sim,
Mas na noite anterior à visita ele desistiu. Chegou o dia. Eu estava pronto com minha câmera de filme. Não tinha dinheiro para uma digital, então comprei um rolo novo. Levei água, comida e um par de giz. Peguei um ônibus para Masaya. Ao chegar, peguei um táxi e pedi ao motorista que me levasse ao Santuário dos Duendes. "Cara, o que você vai fazer lá sozinho?" perguntou ele. Eu disse que só queria ver se as lendas eram verdadeiras. No caminho, ele me contou o que sabia sobre o lugar. Deu-me seu número de telefone e disse para ligar caso algo acontecesse comigo. Então, cheguei ao famoso lugar. Havia uma placa velha que dizia: "Bem-vindo ao Santuário dos Duendes." Depois havia uma descida e uma queda diagonal que levava a um caminho cercado por muros naturais de terra com muita vegetação. Entrei por ali. Depois de alguns minutos prestei atenção. Nada. Não havia pássaros, insetos, nada. O taxista havia dito que, após descer, era só seguir em linha reta, e foi o que fiz. Comecei minha caminhada às 9 da manhã e caminhei por vários minutos. Então cheguei a uma pequena queda d'água por onde desci e continuei caminhando. Cerca de 50 metros depois, as coisas ficaram mais estranhas. Comecei a me sentir desorientado e o suposto único caminho, que era uma linha reta, de repente se dividia em dois, direita ou esquerda. Fiquei em dúvida. Decidi tomar o caminho da direita, deixando uma marca de giz para me orientar. Comecei a ouvir assobios distantes e depois pedras caindo de cima, como se alguém estivesse andando por cima de mim e chutando pequenas pedras. Fiquei alerta e comecei a tirar fotos da vegetação. Podia ser algo estranho ou podia ser um ladrão. Estava atento ao meu telefone, cronometrando o tempo do percurso, que não deveria durar mais de 1 hora, mas de repente, a bateria acabou. Continuei caminhando, calculando que já havia andado cerca de 35 minutos desde o início, mas não encontrava o lugar. Havia zonas onde a vegetação era tão densa que estava completamente escuro. Meu corpo, meu instinto, começaram a me dizer que algo estava errado. Sentia que algo me observava, que me seguiam, e as pedras caíam cada vez mais perto de mim. Meus pés começaram a pesar. Minha cabeça doía. Cheguei a um lugar onde havia o que pareciam ser restos de roupas de criança. E aí sim, tudo indicava que era hora de voltar. Mas algo mais forte que eu me fez continuar. A vontade de encontrar aquela caverna. O caminho começou a parecer infinito. Eu me sentia tão desorientado que pensei que estava andando em círculos. Sentia que já havia caminhado talvez 1h30 quando não consegui mais. Parei para descansar, para pensar em cada passo que tinha dado até ali. Então eu o vi. Uma pequena silhueta a uns 60 metros de mim. Não conseguia distinguir completamente, mas notei que tinha uma barriga, orelhas longas e um rosto estranho. Não usava roupas. Ao me ver, se escondeu na vegetação e meu corpo não reagiu. Fiquei paralisado. Era como se algo me dissesse para segui-lo, mas ao mesmo tempo meu instinto gritava para eu fugir dali. Os assobios começaram e mais pedras caíam. Pedras muito grandes que pareciam estar sendo roladas na minha direção. Assim que recuperei o movimento nas pernas, corri. Corri de volta. Corri na direção onde esperava que estivesse a maldita saída. A sensação de que algo me seguia se intensificou. Algo maligno que queria me fazer mal estava presente, e chorei de terror ao perceber que todas as marcas que eu havia deixado para me orientar tinham desaparecido. Cheguei ao ponto onde o caminho se dividia em dois. Eu via como vi quando entrei, como se estivesse chegando novamente. Desta vez corri para a esquerda com todas as minhas forças, até ficar sem ar. Quando parei, senti alívio. Reconheci uma queda d'água que tinha passado ao entrar. Aos poucos, enquanto seguia por aquele caminho, os assobios e as pedras foram ficando para trás, e finalmente cheguei à saída. Então, aconteceu algo que já ouvi falar que acontece. Quando, em uma loja próxima, deixaram-me carregar o telefone, percebi que eram 9h25. Eu só tinha estado ali dentro por 25 minutos, quando sem dúvida senti como se tivessem sido pelo menos 2 horas. Liguei para o taxista, confuso. Por sorte, ele não estava longe. Ele passou para me pegar e eu contei tudo a ele. Ele disse que com certeza algo tinha tentado me fazer se perder. Despedi-me dele agradecido e peguei meu ônibus de volta para casa.
A primeira coisa que fiz ao chegar foi desabafar com minha mãe, contar tudo. Minha avó também me ouviu e pediu minha roupa para queimá-la. Quando o fez, encontrou algumas manchas vermelhas na minha calça, manchas de pequenas mãos, de algo que havia me tocado. Ela me disse que eu deveria me cuidar a partir de agora. Uma semana depois acabei no hospital, mas não por causa daquele susto, mas por uma estranha condição cardíaca. Pelo menos consegui deixar o filme para revelar antes de ser hospitalizado. Porém, naquele mesmo dia me ligaram falando que não tinha nada na filmagem, que em nenhum momento eu estive gravando. Isso me pegou de surpresa, pois eu juro que estava gravando o local. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.